Salve, salve, torcida colorada. Bom, Inter 1, Palmeiras 3. Num placar que dói, assim, né? Dói falar esse 3-1, porque realmente não refletiu o que foi o jogo. Mas o futebol ele não se faz com placares que não refletem o que aconteceu em campo. O futebol se faz do que realmente ficou no final, né? E o Palmeiras sai com os 3 pontos aqui de Porto Alegre, jogando dentro do Beira-Rio. Bom, para mim é simples essa derrota, é simples. Ganhou quem foi mais organizado. E a gente pode debater e tentar refletir que o Palmeiras veio para cá não para praticar um futebol, né? Não esse jogo jogado. O Palmeiras veio com uma estratégia que funcionou, né? E funcionou muito por conta de que o Palmeiras é um time bem treinado e bem organizado. É como eu vinha achando que era o Inter, né? Até a derrota de hoje. Tem uma coisa muito importante nessa derrota, além do fato dela em si, né? Eu acho que tem muito contexto por trás que torna ela muito pior, né? Bom, a gente, nos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, nós pegamos o Atlético Paranaense em casa, o Flamengo fora e o Palmeiras dentro de casa. De 3 jogos, 2 jogos foram contra os adversários mais preparados do Brasil, né? Os 2 times que mais praticam futebol atualmente, né, no Campeonato Brasileiro. Era esperado uma derrota para o Flamengo lá no Maracanã, era esperado. No caso, empatamos, né? Foi algo desviante. Era esperado, de repente, um empate contra o Palmeiras aqui, era esperado. Tendo em vista que a gente perdeu os 2 jogos para o Palmeiras ano passado, era esperado. A derrota para o Palmeiras no Beira-Rio era esperada. Eu não vou dizer que era esperada, mas não era algo catastrófico, né? Pô, pode acontecer, né? Qualquer time do Brasil está plenamente suscetível a perder para o Palmeiras dentro de casa. Agora, a derrota para o Atlético Paranaense na primeira rodada do Brasileirão dentro de casa era esperado? Não era. Eu acho que isso torna tudo muito pior, porque a gente pega de 9 pontos até agora no Brasileirão, fizemos 1. Bom, gente, sobre o jogo, eu creio muito assim no que eu falei. Eu acho que ganhou o time mais organizado, ganhou o time que é mais time, né? Eu não acho que o Inter fez uma má partida, não acho que o nosso primeiro tempo foi bom, apesar de termos saído em desvantagem. Eu acho que o Inter tem uma dificuldade muito grande de entender, e mais do que entender, né, pode ser até que entenda, mas de conseguir colocar em prática a noção de que quem ganha um jogo de futebol é quem leva menos gols. O Inter tem uma dificuldade gigantesca em colocar isso em prática. Eu poderia ficar aqui algumas horas tranquilamente falando de tudo que não funcionou no jogo de hoje, né? Porque não funcionou. O Inter não funcionou no jogo de hoje. A gente jogou mais, sim. Fomos mais ofensivos, sim. Tivemos mais posse de bola, sim. Só que o Palmeiras é um time, por ser organizado, é um time que ele é fatal quando a bola chega. O Palmeiras teve 3 chances de gol e nas 3 chances de gol eles converteram. A gente teve um gol que ele não foi um gol trabalhado, né? Não foi uma jogada, não foi uma triangulação, enfim, não foi uma jogada pensada dentro de campo, foi um golaço do Ronaldo, que eu acho que estava merecendo há muito tempo, gente. Eu venho falando do Ronaldo aqui há muito tempo, desde o início do Gauchão, e falo aqui, e o pessoal fica, mas o Gauchão não é parâmetro, mas o Ronaldo tem feito atuações muito boas, tá? Eu acho que ele estava merecendo esse gol há muito tempo, então a gente tem esse gol do Ronaldo. Tirando isso, a gente só tem falhas no jogo de hoje, tá? Eu acho que além da derrota, e de uma derrota significativa no placar, né, 3-1, a gente
individualmente foi muito mal hoje. E jogadores que não costumam falhar, individualmente falharam, né? A única ressalva que eu vou fazer aqui, a única, é o Bruno Gomes. De novo, já falei em alguns vídeos aqui, o Bruno Gomes é, sem sombra de dúvidas, o jogador mais consistente do elenco do Internacional. E ele tem uma atuação que fica muito nas sombras, assim, né? A gente costuma não perceber tanto quanto quando o Bruno Gomes vai bem, né? Mas ele foi o único em campo que foi consistente, né? E eu acho que é isso, gente. A gente teve falhas individuais muito grandes de jogadores que não costumam ter, né? O mercado, cara, que dó. O mercado falhou muito, né? No segundo gol foi uma falha que não tem que a gente falar, foi uma falha realmente que comprometeu, que entregou um gol. Tem uma coisa que eu venho pensando muito há algum tempo já, que o fator casa para o Inter, o fator Beira-Rio para o Inter, parece, muitas vezes, tá? Na grandíssima maioria das vezes, ele parece mais atrapalhar do que ajudar, né? Porque a gente pega o Internacional, que fez o jogo que fez contra o Flamengo no Maracanã, o mesmo, gente, a mesma escalação, jogando o jogo que jogou hoje com o Palmeiras dentro de casa, é muito difícil tu explicar por que isso aconteceu, né? Então, é isso, eu acho que a gente teve erros individuais muito grandes, eu acho que individualmente todo mundo foi mal, com a exceção do Bruno Gomes, e eu acho que essa derrota, ela deixa, de novo, mais uma vez, ela deixa muito claro algo que a gente já sabe, que é claríssimo, que é transparente, que é a nossa deficiência gigantesca no nosso setor defensivo, né? E o setor defensivo como uma totalidade, assim, né? A bola passa do meio de campo, em termos de volância, cara, já não tem ali um volante que te dê a segurança, que dê a segurança para a zaga, né? Pô, se algo der errado, eu tô aqui para segurar. Não tem. E a nossa zaga, gente, a nossa zaga é muito preocupante. O teu melhor zagueiro ser um cara, gente, e com todo respeito do mundo, eu amo o Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado, para mim, é ídolo do Internacional. Só que o nosso melhor zagueiro, o nosso zagueiro titular, indiscutivelmente, o cara que sempre vai jogar, ser um cara de 80 anos, não tá certo, sabe? Tudo bem, o mercado, ele é titular. Gente, mas a gente precisa urgentemente resolver isso. Como que o Inter não contratou nenhum zagueiro? Gente, isso é assustador. Alguém me explica o tamanho da ruindade, da preocupação que é a nossa bola aérea. Gente, isso não é normal. A quantidade de gols e a quantidade de chances de levar gols que o Inter tem com a bola aérea é algo assustador, gente, é assustador. O desespero que a gente, torcedor, sente quando a gente tem uma bola aérea contra a gente é algo desesperador, gente. Me desculpa, é algo... Eu acho que, assim, pegando as coisas mais ridiculamente fáceis do Campeonato Brasileiro inteiro há muitos anos, eu acho que lá em cima tá fazer gol no Inter de bola aérea. Porque, gente, parece que tá virando quase regulamentar, assim, tá virando uma regra. Porque o futebol, ele se resolve, o placar final se resolve em quem toma menos gols. E é isso, tudo começa por aí. Então, gente, a gente perde esse jogo pro Palmeiras, que é uma derrota que eu sinceramente não estava esperando, tá? Eu costumo falar que o Inter, ele se nivela pelo adversário que está jogando. Eu esperava um jogo muito melhor do que foi hoje. O Palmeiras veio com uma estratégia claríssima e que funcionou, porque o Palmeiras é um ótimo time. E eu acho que também, gente, eu não quero ser rude,
né? Não quero ser rude, eu não quero ser pesa-clima, mas eu acho que este ano nós temos que nos colocar no nosso devido lugar, que é um lugar de um time que foi quase rebaixado e que estava sendo rebaixado até o minuto 35 do segundo tempo da última rodada. E então, o nosso objetivo para esse ano não é nivelar com o Palmeiras. Nós não vamos competir de igual para igual com o Palmeiras. O nosso objetivo, é claro, o nosso objetivo é nos mantermos na Série A. A única ressalva que eu tenho aqui com o Pesolano no jogo de hoje é o fato dele tirar o Alan Patrick, né? Não entendi, continuo sem entender ele ter tirado o Alan Patrick, né? Porque o Alan Patrick é um cara que, mesmo estando mal no jogo, né? O que é difícil, tá? O que é difícil o Alan Patrick estar mal no jogo. Mas, mesmo estando mal, ele é um cara que a qualquer momento ele pode resolver o jogo. O Alan Patrick não estava marcando. O Alan Patrick não marca, nunca marcou, nunca vai marcar. Individualmente a gente foi muito mal. E, consequentemente, coletivamente, fomos muito mal contra um time que é o Palmeiras, que para mim é o time mais organizado do país, sem a menor sombra de dúvidas. E é um time que não perdoa. Se tiver chance, vai fazer como fez hoje. Então, 1 ponto em 9 é muito preocupante. Muito preocupante. E a gente ter perdido o primeiro jogo para o Atlético Paranaense em casa foi determinante para a gente estar triste hoje, né? Então, é isso, gente. Seguimos porque, como eu já disse, vai ser um ano longo. O objetivo que a gente tem que almejar é ficar na Série A, né? Agora, neste momento, vamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos ter o foco de nos manter na Série A antes de qualquer coisa, tá? Então é isso. É uma derrota ruim, assim, uma derrota doída. Não esperava esse 3-1, assim, de uma maneira muito fácil. E é isso, gente. Seguimos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.